Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É com o coração cheio de alegria que nós iniciamos mais uma reunião nesse domingo para darmos sequência às nossas conversas, ao nosso estudo, nossas reflexões sentidas a respeito do Evangelho de Jesus. Nós iremos aqui nessa noite, já estou chamando aqui a conversa a respeito do capítulo 23, esse capítulo tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, boa noite, Paty. Vou dar boa noite pro pessoal que está chegando aí. Boa noite, Paty. Boa noite, Anthony. Um abraço muito carinhoso. Oi, Ju. Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Anthony. Boa noite também para a Giovana, para o Murilo, para a Carol, Vanessa, Denise, esses corações queridos que estão sempre com a gente aqui nesses domingos, né, Ju? E eu estava comentando que hoje a gente vai dar sequência nesse capítulo que é tão importante, né, do Evangelho, moral estranha, né, que são passagens que por vezes nos deixam bastante pensativos, até com pensamentos conflitantes, e que Kardec vem esclarecer, né, junto da espiritualidade amiga, da codificação, vem esclarecer para a gente o real sentido das palavras, como a gente tirar aí o espírito da letra, né, como nos trazia o apóstolo Paulo. Então, a gente vai ter uma conversa bem legal hoje a respeito desse tema importante, né? Abandonar pai, mãe e filhos, como assim? E então, só esclarecendo que a gente dá sequência, né, nesses estudos, de acordo com o roteiro, né, que a gente frisa aqui todas as semanas, é um roteiro muito simples, fazer uma prece, fazer uma leitura de qualquer trecho do Evangelho ou de algum outro livro que você tem em casa, que traga a mensagem de Jesus, que te faça refletir, pode ser sozinho, pode ser em família, de preferência fazer essa leitura em voz alta, fazer esses comentários, né? O que veio ali no momento da leitura, dúvidas que você porventura tenha, reflexões sobre a sua rotina, seu cotidiano, faz o fechamento com uma prece, uma irradiação para as pessoas queridas, para aqueles que precisem. E é isso. O importante é manter a disciplina toda semana, no mesmo horário, para a gente convidar também a espiritualidade amiga que nos apoia, que nos acompanha, estar com a gente nesse momento. Então, Ju, se você me permitir, eu vou fazer a nossa prece de abertura e na sequência você faz a leitura para a gente, pode ser? Eu tô sem o livro aqui, Emília. Se tu puder Então fazer a a gente leitura, inverte. tá bom. Você faz a prece para a gente e eu faço a leitura. Combinado? Combinado, então. Obrigada. Pessoal, então vamos elevar os pensamentos. Vamos esquecer um pouquinho as nossas inquietações, as nossas dificuldades, os nossos problemas e vamos nos concentrar em Jesus e nos espíritos amigos que agora adentram os nossos lares, auxiliando na higienização do ambiente e de nossos pensamentos. Que possamos contribuir para estes momentos que são tão breves, com pensamentos de amor, de gratidão por estes amigos que estão sempre conosco buscando nos auxiliar. Que possamos também enviar para todos aqueles que amamos, estão encarnados ou desencarnados, o nosso carinho, a nossa atenção e todas as bênçãos que recaem no nosso lar nesses instantes, também para aqueles que amamos. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a quem foi chegando agora. Seu Fidelis está por aqui com a gente, a Preta, a Marlete, querida, a Hillian também, um abraço carinhoso, a Lê, a Jocelina, enfim, né? O Aurélio também. Quanto tempo, Aurélio? Bom te ver por aqui, a Aninha, a Clarice. Olha, muitos corações queridos, sejam todos muito bem recebidos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. E nós então vamos lá no capítulo 23, para quem quiser acompanhar, os itens 4, 5 e 6. E diz assim para a gente então: abandonar pai, mãe e filhos, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna.
Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse: Por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Em Lucas capítulo 18, versículos 28, 29 e 30. Também em Lucas, um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permitides pôr antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Aí Kardec vai comentar para a gente. Eu vou ler alguns trechos do comentário, tá? Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Bem, aqui Kardec vai colocar alguns exemplos do mundo material, né, de abandono do lar, da família, em função de uma causa maior, como a pátria, né, no caso de uma guerra, a questão das filhas, né, que saem do lar paterno quando casam, e assim por diante. E depois ele vai dizer assim para a gente, ó, que nesses casos, né, deveriam ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequências dos costumes, os laços de família tinham menos força do que em uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias, né, ele vai falar também, né, que é uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre, desses exemplos que ele deu, né? O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, Ju, mais uma vez, né, assim como a gente teve na semana passada, né, a conversa a respeito, né, do odiar, e o significado do odiar, né? Aqui a gente pode tentar entender o que seria esse abandonar, né? E Kardec já deixa muito claro para a gente que se a gente não for a fundo para discutir as palavras, mas de fato tentar tirar o sentido delas, a gente vai, evidentemente, ir nesse pensamento de que os interesses, então, espirituais, eles precisam se sobrepor aos interesses materiais. E aí a gente pode perceber isso de vários pontos de vista, né? Seja dos nossos interesses mesmo, né? Dos nossos pensamentos, onde é que a gente coloca a nossa energia no mundo, né? Que sim, precisamos sobreviver, precisamos nos manter nesse corpo material, né? Estamos passando, enquanto espíritos imortais, uma experiência aqui no mundo, né, uma experiência material, portanto, existem sim os compromissos e as questões da matéria que precisam ser olhados. É também tarefa nossa, né, trabalhar pelo progresso dessa matéria, pelo progresso do mundo, isso tudo faz parte, e muito bem que faça, né? Estar colocado na família, já que esse é o tema, né, também faz parte dessa experiência, né? Assim, o mundo aqui, a Terra como uma escola, né? A gente vê assim com esse olhar de estamos aqui para progredir. O primeiro espaço de progresso, a espiritualidade deixa bem claro para a gente, né? Em uma série de leituras que a gente faz, uma série de experiências, que a família é o primeiro ambiente, né? De convívio, de aprendizado, né? Então, Jesus não podia estar nos dizendo o contrário disso.
né? Não podia chegar e nos dizer assim, não, abandona então a família não é algo importante para a experiência material. Claro que é, logicamente que é, né? Mesmo a família, aquela que a gente possa chamar de parentela, né, que ainda não é a família conquistada ainda pelo amor, está em vias de ser, né? Mas é a família com a qual a gente convive por circunstâncias que não são circunstâncias, podemos dizer assim, que são colocadas por acaso. O acaso não existe. Estamos colocados na família por uma necessidade, certamente, né? E se não enxergamos essa necessidade, né? Se a vida é muito tranquila em família, todo mundo, né, se dá muito bem, é tudo muito tranquilo, a gente pode entender que talvez a gente ainda não esteja pronto para ser colocado no lar né, com os nossos grandes desafios, ou que a gente está ali também, né, com função de colaborar, né, com as pessoas que elas sim podem estar passando por grandes desafios, né? Ou ainda uma terceira interpretação que eu tiro dessa situação é que os algozes somos nós, né? Porque às vezes é mais fácil a gente esquecer quando é a gente que comete, né, a questão com alguém, né? Então, para a gente está tudo tranquilo, porque na verdade nós estamos ali para sermos perdoados. Pois bem, quaisquer que seja a situação, né? Ou as situações em que a gente esteja colocado no ambiente familiar, ele é evidentemente fundamental na nossa trajetória nessa encarnação, na encarnação presente na Terra. Então, por isso a gente já pode perceber que Jesus não estava se referindo a abandonarmos nesse sentido esse ambiente, né, do lar. E aí, Ju, Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, né, no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós inclusive compartilhamos esse texto hoje com o pessoal que segue a gente lá no informativo da casa. Quem ainda não segue, entra lá, efc.org.br, tem o link para o nosso informativo no WhatsApp, né, é um grupo que a gente posta informações ao longo da semana, das palestras doutrinárias, faz muito bem acompanhar. E quem já está lá recebeu, então, esse texto, né, lá o capítulo 154 do Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel vai nos esclarecer que o significado desse abandonar, na verdade, a gente pode entender com outra palavra muito importante na nossa trajetória espiritual, que é a palavra renunciar. É outro verbo. O verbo renunciar, então, é um verbo que a gente pode estar tentando entender mais a fundo, para entender esse sentido espiritual que Jesus nos trouxe a respeito aí dos nossos laços de família. E esse renunciar, o que seria, então? Aí a primeira coisa que eu pensei, Ju, assim, renunciar, renúncia, né? Essa palavra me traz, certamente, o título, né, de uma das obras dos romances de Emmanuel, que é um romance muito bonito, né, que conta a história de Abigail, né, que conta a história de Alcione. Abigail é outro romance de Emmanuel. A história de Alcione, que é um espírito que já está num estágio evolutivo mais avançado, mas que volta à Terra, né, para conviver com seus queridos, né, com sua família espiritual que precisava da presença dela. E ao longo da trajetória dela, ela vai se deparando com uma série de questões que ela vem a nos exemplificar o que seria se renunciar. E aí Emmanuel traz para a gente assim, ó, nesse capítulo, tá? Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclamou o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos no mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Esse como renunciar faz toda a diferença, né? Tudo mora na intenção. Tudo que a gente possa imaginar aí de ação e reação, que é essa grande lei divina que impera em nossas existências, vai morar na nossa intenção. Né? Então, como renunciar é o que vai contar, né? Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Por amor de seu nome. E aí os exemplos que a gente vê lá no Renúncia, de Alcione, são justamente exemplos de amor. Situações que talvez para ela, né, pensando individualmente, se ela ainda tivesse resquícios de egoísmo,
naquele ser, né, que já não tinha mais, mas se ainda tivesse, seriam muito conflitantes, pois ela os resolve com tranquilidade e com renúncia, usando, né, dessa ação do renunciar, que é algo às vezes muito distante para nós. Então, vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos da Alcione. Um deles tem uma personagem da história, da situação da vida dela, que vem a casar com o pai dela, né? Seria uma madrasta dela, vamos pensar assim, que na juventude arquitetou uma série de situações para que os pais dela se separassem, né? E ela pudesse ter esse casamento, enfim, né? Que ela queria, estava almejando. Pois bem, essa pessoa, que é a madrasta, né? Vem num determinado momento da trama, da narrativa, ela se depara com as mentiras que ela criou ao longo da vida sendo abertas para ela ali, né? Na frente de todo mundo. E nesse momento, aquele espírito entra em choque, é um choque emocional tão forte que ela perde a consciência ali, perde o prumo. Né? A gente pode dizer que passa por um processo de enlouquecimento, a gente pode chamar assim, né? Porque ela perde a noção da realidade, do que é realidade, o que é real e o que não é, em função desse choque muito grande. E ela vai demandar cuidados. Então, o marido, né, e outra filha desse casal vão pensar em colocá-la muito normal, muito tranquilo, algo, né, muito comum. Alcione, colocado naquele núcleo familiar como uma cuidadora, como uma governanta, se dispõe, sem compromisso algum, sem necessidade de fazer isso, ela se oferece para cuidar daquele ser. Que era, vamos pensar assim, se fosse qualquer um de nós, podia ser um inimigo, né? Encarado dessa maneira. Alguém que mentiu no meu passado, me privou de situações da convivência dos meus amados, né? Talvez eu quisesse distância dessa pessoa. Alcione propositalmente se dispõe a cuidar e cuida muito amorosamente daquele ser, dessa madrasta, né? Sem necessidade alguma, sem compromisso social algum, por escolha, por uma renúncia, né? Por fazer essa convivência, por facilitar a vida, por amor, facilitar a vida daqueles que ela ama, a irmã, o pai, enfim. E certamente desenvolveu amor por essa madrasta também, né? Outra situação de Alcione também muito marcante nessa história, Júlia, é quando ela pode dispor da herança, né, que vem desse pai. Ela pode usufruir desse bem material, está ao alcance dela, né? E ela escolhe nesse momento não fazer isso também. E aí a gente pensa, nossa, né? Mas a vida, e é uma vida, gente, que vai sendo narrada cheia de dificuldades, muitas de fundo material. A gente vai, tá resolvida a história dela então, né? Não, porque ela escolhe abrir mão da herança de novo. Por quê? Né? O êxito pertencerá aos que assim procederem. Essa renúncia, por quê? Por amor. Por amor ao pai, por não querer que a família passe por constrangimento, uma vez que a legitimidade da herança dela, né, da presença dela na família, não era algo socialmente, na época, né, aceito ou viria com situações de constrangimento para os familiares, ela escolhe abrir mão com muita tranquilidade, né? E quem está lendo, às vezes a gente chega nessa hora e diz assim, nossa, mas não entendi, tem que voltar, não entendi a decisão desse personagem, não entendi, né? É a renúncia que a gente, de fato, muitas vezes ainda não entende. Está um pouco distante da nossa realidade, né? Essas decisões de renúncia. Mas a gente precisa ir, né, se familiarizando com essas histórias desses espíritos mais evoluídos, para a gente ir ganhando esse conhecimento, né? E se familiarizando que existe esse agir. Esse é um verbo, né? Renunciar é um verbo importante e vai ser importante na nossa jornada, uma vez que a gente abra mão, né, do egoísmo, do orgulho, né? Ele vai cada vez mais ser mais comum, né? Assim esperamos. Daí diz assim, Emmanuel, para a gente ainda lá nesse texto a respeito do renunciar, né? Olha só. Fácil, né? Reconhecer como Cristo renunciou, né? Diz Emmanuel para a gente, né? Um pouquinho mais adiante, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata,
se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Eu vou ler de novo, porque é um desafio muito grande esse. Se os pais, né, qualquer pessoa da família, vamos pensar assim, olha o nível dessa renúncia, desse abandonar que Jesus nos convida, gente. É o abandonar a nossa noção, que vem do nosso orgulho, de que as pessoas têm que ser do jeito que a gente queria que elas fossem. Que as pessoas têm que nos atender do jeito que nós gostaríamos de ser atendidos. Que a família precisa se configurar de acordo com os nossos caprichos. E a gente ainda fala, né, Emília, que é pelo bem daquela pessoa. Ela deveria ser assim pelo bem dela mesmo. Mas será, né? Será? Então, se a gente considera a pessoa incompreensível, ingrata, cruel, é preciso o quê que diz aqui Emmanuel pra gente? Querer unir-nos a eles ainda mais, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus, renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos naquele instante. Todos seremos melhores e perfeitos, gente. Somos perfectíveis. Cada um no seu momento da sua jornada. Não na hora que a gente quiser, né? Não por mim, mas por si, por Deus, por Jesus e por amor. Ao seu tempo, né? Então, esse renunciar passa por isso. Acaso não encontras compreensão no lar? Pergunta Emmanuel. Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. A nossa família espiritual está nos esperando. Teremos esse momento do júbilo, mas para que haja esse júbilo, tudo depende de como a gente vai encarar os desafios de hoje, os obstáculos de hoje. Então, que a gente possa encarar como grandes oportunidades de amar mais, de renunciar aos nossos caprichos, abandonar as nossas ideias do que seria pai, mãe e filhos do nosso jeito, para aceitar quem são verdadeiramente pais, mães e filhos, para nós hoje, aqui, nessa experiência. Aí tem uma outra história, também de um livro, de um romance de Emmanuel, Paulo Estevão, que me marca muito, que é a história de Paulo com o pai dele, né? Que Paulo bate na porta do pai dele, e o pai dele, enfim, ele quer ser recebido pelo pai, ele quer o apoio do pai naquela nova jornada dele, uma vez que ele descobriu Jesus, né, que ele quer levar a vida segundo os ensinamentos do mestre, diferente da vida que ele levava antes enquanto um doutor da lei, né? Enfim, e o pai que tinha o seu ideal de um filho. O pai queria um filho no mundo, vencedor do mundo, no mundo. E Paulo não quer mais essa jornada, ele quer vencer o mundo, como Cristo venceu o mundo. E aí entram em conflito, né? O pai de Paulo falando que ele não deveria estar seguindo um mero carpinteiro, e Paulo lhe dizendo que todos nós precisamos desse carpinteiro. Nós dois precisamos desse carpinteiro. Paulo responde. E o pai não aceita. E o coloca para fora de casa, né? Então, aí a gente pode pensar, mas Paulo, então, abandonou o pai, né? Não, não. Paulo abandonou o capricho do pai, o orgulho do pai. Mas, sem dúvida, se aquele pai dissesse para ele, fica que eu preciso de ti. Fica, né? Fica você aqui. Não, ele não queria aquele Paulo. Ele nem reconhece mais ele como filho. Ele queria aquele outro ideal, aquele personagem que ele criou na cabeça dele. Aquele doutor da lei. E não o filho que ele realmente tinha, né? Então, quantas vezes a gente, né, de fato, abandona a pessoa ser porque tinha outra ideia na mente de quem deveria ser, né?
Pois bem, eu sei que a Júlia tem mais um exemplo lindo, falei demais, né, Ju? Desculpa. Tem um exemplo lindo também de obras, né, das obras secundárias da doutrina para trazer para a gente, que também nos elucida sobre esse renunciar. Oi, Emília, só um complemento dessa tua última fala, do abandonar, porque aquela pessoa não era o que a gente esperava. Gente, o abandonar, ele vem de várias formas. Às vezes não é dar as costas e ir embora, sair do lar. Pode ser o abandonar de você não dar mais atenção para aquela pessoa. De você desistir, sabe aquele desistir? Desisto de tentar me relacionar, vou fazer só o básico, né? Muitas vezes é convivência dentro de casa, que a gente está falando de pai, mãe, filhos. O abandonar também é esse desistir, é o desistir de dar atenção, desistir de dar atenção e carinho. E é o oposto do que Emmanuel falou, que a gente tem que dar mais ainda atenção, né? Mais ainda se relacionar com essas pessoas para a gente evoluir e progredir. Então, que a gente tem isso em mente, o abandonar não é dar as costas fisicamente, porque às vezes a gente não faz isso mais, porque é feio, porque a gente às vezes não tem mais coragem de fazer, mas a gente abandona de outras formas, não dando atenção, olhando com cara feia. Tem tantas formas de abandonar alguém, né, Emília? Então vamos nos lembrar disso, né? Que eu não sei vocês, eu abandono várias pessoas o tempo inteiro. Se eu olho dessa ótica de desistir, de cansar, então vamos, né, olhar com os olhos de Cristo agora essas relações. E eu trouxe uma história, sim, Emília, porque esse texto que a Emília leu e que a gente compartilhou no informativo de Emmanuel, Emília, não sei o que você achou, mas ele explicou tão bem, ele resumiu tão bem o que Cristo quis dizer com essa passagem, que seria em vão tentar complementar o que Emmanuel colocou ali. Eu convido vocês a abrirem o Caminho, Verdade e Vida depois e lerem o texto inteiro, ele é muito lindo. Então eu fui atrás de uma história, né, Emília? Lá fui eu atrás de uma história que, inclusive, quando eu estava lendo o texto de Emmanuel, ali de você não encontra pessoas no lar que se afinizam com os teus ideais? Calma. Aí me acendeu uma luzinha. É uma história, gente, que eu, toda vez que eu leio, inclusive pra cá, eu li uma vez, li duas, eu chorei as duas vezes. Toda vez que eu leio essa história, eu me emociono. Ela é muito linda. Emília, já se prepara. Emília, às vezes se emociona mais que eu. Emília, já se prepara aí. Ela tá lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. É a história de Joana de Cusa. Eu vou contar ela um pouquinho mais em detalhes, porque a história ela é muito rica e tem muito diálogo entre a Joana e Jesus. São diálogos muito ricos. E eu quero já deixar atenção para que, na minha visão, Júlia, eu vi duas renúncias acontecendo nessa história diferentes. Então, essa personagem conseguiu renunciar várias coisas, várias vezes, para nos trazer essa exemplificação. Joana de Cusa, Joana era o nome dela, e de Cusa é porque ela era Joana de Cusa, era do marido dela. Então, as mulheres, nessa época, elas não tinham personalidade própria, não tinham vida própria, era sempre atrelada a uma figura masculina, seja o marido, o irmão, o filho, enfim. Então, era Joana de Cusa, ela era esposa de Cusa, que era, na sociedade, uma figura muito importante, ele era administrador daquela cidade. Ele tinha muitos bens materiais, ele e a esposa, então eles viviam muito bem, com muitas facilidades terrenas, porém, Joana de Cusa estava aflita, estava angustiada, porque ela não encontrava no lar essa afinidade religiosa com o marido. Joana já seguia Cristo. Ela entendia as verdades de Cristo, mas o marido não, ele não aceitava. Então, Joana, ela foi procurar Cristo, encontra com Cristo e eles têm um diálogo. Ela compartilhou com Cristo, então, essas aflições dela e Jesus respondeu o seguinte: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. E aí ele complementa: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo
gostoso não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. E aí ele ainda continua. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Ó, de novo que Emmanuel nos trouxe, amar ainda mais por ele não conhecer esse Evangelho. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos cultivar o solo que produziu plantas envenenadas, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Nesse momento, Joana já estava um pouquinho mais aliviada das angústias dela, mas ainda tinha uma outra dúvida ali que ela falou para o mestre. Mestre, tua palavra me alivia, mas sinto dificuldade extrema para um entendimento no ambiente do meu lar. Será que, dela vai lá e pergunta, será que não vale eu lutar pelos teus princípios? Será que eu não posso tentar convencer o meu marido a entender o que eu entendo das tuas palavras e reformar ele para o reino dos céus? Ela pensando no bem do marido. E aí Jesus responde: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Porque não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E aí Jesus finaliza a conversa com ela, dando uma recomendação, que é o primeiro ato de renúncia de Joana foi aqui. Joana, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Voltas ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E ele finaliza acrescentando: vai, filha, ser fiel. Então aqui ela foi com a melhor das intenções perguntar o que ela fazia. Ela precisava dessa compreensão. Será que eu convenço? Eu tento insistir? E Jesus disse que não, que ela tem que voltar e amar o esposo do jeito que ele era, por mais difícil que fosse, sem impor nenhum ideal, por mais que fosse correto, sem impor nada, porque Deus não faz isso conosco. Então ele fala: vai, trabalha com teu marido como instrumento que Deus colocou na tua mão de amor. E vai. Então ele manda ela voltar para o lar que ela já se encontrava. Então quem olha de fora parece que Jesus não resolveu foi nada, né, Emília? Nossa, ele ouviu e mandou ela voltar para a situação que ela estava. Mas ela volta com outra intenção, né, Ju? Com outro olhar, né? Outra clareza da situação, outro olhar. E você lendo e explicando as palavras de Jesus, me veio à mente assim: quantos lares hoje são como os de Joana de Cusa, né? Dos seguidores da doutrina espírita. Quantos de nós temos, né, na casa espírita, trabalhadores que passam por essa situação, né? De, puxa, tem essa fé, acredito na vida, né, após a morte, acredito, né, que existem, que somos nós os espíritos que se comunicam, né, uma vez despojados da carne, e que tem companheiros, companheiras, filhos, pessoas que não compreendem da mesma forma. Então, olha o que Jesus nos diz, né, que não passa por nós nenhum tipo de convencimento, não é por aí.
né? A gente só acaba se desgastando quando a jornada de cada um é individual, né? E todos os caminhos levam ao Pai, também depende da religião e das escolhas das pessoas, a gente vai progredir igualmente, né? Então é uma lição muito bonita para hoje, né? Não é lá 2000 anos com Jana de Cus, é para todos nós hoje, né? Aqui. Foi bem isso que aconteceu, Emília. A Joana, apesar de aparentemente não ter resolvido nada da situação, ela volta para o lar com outro olhar daquela situação, um outro olhar perante o marido e as dificuldades. Então, Joana volta, se esforça, ama o marido, constrói esse lar, não a casa, o lar entre ela e o marido. Eles têm um filho, só que depois de muitos anos, o marido ele desencarna, ele ficou cheio de dívida. Ele tinha o desejo de vingança, ele tinha as vaidades feridas, isso tudo é relatado no Boa Nova. Então ele acabou ficando muito doente e desencarna. E como eu comentei lá no início, a mulher ela estava sempre atrelada a uma figura masculina naquela época. Então a Joana, que vivia uma vida de facilidades materiais, ela se viu sem nada. Ela e o filho ficaram sem sustento, sem chão, com muitas dificuldades financeiras. Joana, então, ela sai para trabalhar e naquela época também narra isso no Boa Nova, que as colegas, enfim, as mulheres da sociedade questionaram ela se ela ia se expor a isso, ela ia fazer trabalhos braçais, ela lavava roupa, cuidava de casa, de outras pessoas, que ela não era uma mulher disso, ela vinha de uma boa família, do marido, enfim. E ela não escuta, vai e trabalha com muito amor, com muito carinho, para sustentar ela e ao filho. E depois, gente, de muitos anos, o livro relata que ela já estava a face muito envelhecida, então foram alguns anos de muito sofrimento para Joana, quando as perseguições do cristianismo estavam em alta. Então foi ali no ponto onde todos os cristãos estavam sendo muito perseguidos. Quem que a gente vai encontrar nesses espetáculos que eles chamavam do circo, né? Quem? A Joana e o filho dela. Então, estava a Joana presa num poste, seu filho do seu lado, recebendo muitos açoites, chicotadas. Estavam fazendo aquelas pessoas, que era ela e o filho, sofrerem. E essas pessoas olhavam para Joana e falavam o seguinte: abjura. E um sinônimo para abjura, que é a palavra usada no livro, é renunciar. Então, eles olhavam, chicoteavam ela e falavam: renuncia. Renuncia a quem? Ao teu Cristo. Então, estavam perseguindo aqueles que seguiam Jesus e pediam para que ela renunciasse àquele Cristo. Se ela renunciasse, eles soltariam ela. Eles liberariam ela e o filho. Mas, aí agora que eu vou ler exatamente como está no livro, porque é muito bonito. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz, sobre o filho, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Renuncia, renuncia por mim, que sou teu filho. E aqui ela já estava cheia de sangue, enfim, sofrimento, ela não estava chorando. Mas aqui o livro descreve que as lágrimas começam a correr nos olhos dela, porque as rogativas do filho, segundo o livro, são espadas de angústia que lhe retalham o coração. O filho implorava: renuncia, mãe, por favor, renuncia a Cristo por mim. O que Joana faz nessa hora? Ela lembra de Maria, que foi mãe de Jesus, que também viu o filho ser crucificado. O que ela fez? Ela se conformou com os desígnios divinos. E o que é se conformar com os desígnios divinos? É a gente entender que não é só o que acontece aqui na matéria, não é só o que a gente consegue ver e entender com os nossos olhos. Tudo vai além disso. A gente precisa desse entendimento maior da vida espiritual. E é essa a proposta de renunciar. É renunciar esse entendimento do aqui e do agora, a justiça do aqui e do agora, para a justiça do porvir, do além, que essa é a verdadeira. Então ela recorda Maria, e recorda também Jesus, quando conversou com ela, que falou: vai, filha, ser fiel. E aí ela responde ao filho, para finalizar a história, e diz assim: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício.
saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aí, quem consegue chegar até aqui sem chorar na história, agora não consegue mais. Aqueles que estavam açoitando ela e o filho perguntam assim: o teu Cristo, sobre apenas ensinar-te a morrer? E aí ela responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, ela sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. Joana renunciou voltando para casa com seu esposo. Ela renunciou àquele ideal de esposo que ela tinha. E depois ela renunciou ao filho, à vida que ela tinha aqui, aos pedidos, tudo que estava acontecendo em nome de Jesus, em nome do seu amor, que é o que Emmanuel nos traz no texto. Então, Joana, então ela desencarna, o filho também desencarna, mas olha quem vai receber ela, Emília. Imagina, tu desencarnar e ser recebida por ninguém mais, ninguém menos, por Jesus, dizendo, eu tô aqui. Mas toda vez, gente, não é quando a gente desencarna por amor a Cristo, a gente não é exigido mais esse tipo de sacrifício nosso aqui. Mas quando a gente vive se sacrificando e se renunciando por amor a Cristo, a gente vai ser recebido após o desencarne por Jesus, sim, por que não? E não precisa esperar o desencarne para ter essa recompensa. Ela é momentânea, ela é instantânea, perdão. Quando a gente renuncia, seja o que for da matéria, pai, mãe, filho, os ideais, a justiça, a recompensa, pelos ideais do plano espiritual, da vida eterna, a gente já vai receber esse toque de Jesus assim no nosso ombro, falando: tem bom ânimo, eu tô aqui. É como se Jesus falasse pra gente: eu sei que não é fácil, mas eu tô aqui, continua. Então, acho que é essa a moral do tema de hoje, né, Emília? Então, não é o abandonar de virar as costas e ir embora. É o abandonar de não querer que essas pessoas, sejam elas quais forem, sejam aquilo que a gente quer que elas sejam, o ideal que a gente espera delas. É a gente abandonar tudo aquilo que é da matéria em prol de tudo aquilo que é do espírito. Não é fácil, não, com certeza não, mas se Joana foi capaz, se Maria foi capaz, se Paulo foi capaz, se Alcione foi capaz, a gente tem tanto. Depois eu fui parar para pensar, Emília, tanto exemplo de renúncia em nome de Jesus, a gente também consegue. Pouquinho todo dia, uma renunciazinha, um silêncio. Respira fundo, continua, não abandona virando as costas, né? Continua, não desistam dessas pessoas que são difíceis, que são as nossas batalhas diárias. Não vamos desistir delas. Não vamos renunciar a elas dessa forma. Vamos renunciar à expectativa que a gente tem delas. E assim a gente vai seguindo com Jesus e construindo uma história que nem Joana construiu, com toda certeza. Obrigada, Ju. Obrigada a todos pelos comentários. Né? Diz a Araceli para a gente que quando cuidamos dos nossos, renunciando aos nossos sonhos, é com Jesus que estaremos sempre. A gente precisa sonhar, né, com a vida eterna, sonhar com a vida espiritual, sonhar com a conquista dos nossos grandes ideais, das nossas virtudes, né? E trocar, sim, os sonhos momentâneos aqui da matéria por esses que são verdadeiros, né, e morredouros. Queridos, uma boa noite a todos. Vamos fazer então a prece final. Gratos demais pela presença de vocês, pelos corações, que foram tantos corações aqui trocados, enquanto você ia comentando a história de Joana de Cusa. Mais corações agora. Então, esses corações entrelaçados, amigos, que possamos, unidos, congregar os nossos ideais, o nosso amor, toda essa vibração iluminada, leve, pacífica, que aqui reunimos e trocamos, que possamos ofertá-la
aos nossos amados, àqueles que fazem parte da nossa família espiritual, que torcem por nós e nos aguardam, e também por aqueles da nossa parentela, que são os nossos futuros amores, esses que viemos para conquistar, em nome de Jesus, que Ele está conosco e Ele depende de nós, depende de nós para que esses corações também caminhem, para que esses corações estejam juntos de nós, pelo carinho que recebem, que possamos trocar, ao receber uma ingratidão, que nós devolvamos um pensamento carinhoso. Se não é hoje, amanhã será. Tudo a seu tempo. E essas conquistas desses laços dependem de nós, começam por nós. Que possamos assumir essa grande responsabilidade, sabendo que não estamos sozinhos. Temos esses corações e a mão de Jesus em nossa direção, nos dizendo a todo instante: estou aqui, e Ele está conosco. Uma semana iluminada a todos, muito carinho, muita compreensão e muita renúncia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Emília. Obrigada, pessoal. Obrigada. Uma boa semana para todos vocês e até domingo que vem. Até. Tchau, tchau. Até lá.